Deixa eu te apresentar. Olá, Bahia Colado. Você é bem-vinda, Isa. É, bom, doutor Matheus Boaventura, médico pela Universidade Federal da Bahia, neurologista pela Universidade de São Paulo, especializado em doenças desmineralizantes por essa universidade também. Foi premiado bolsista no Hospital Valdebron, em Barcelona, onde ele fez um fellow, se especializou, ganhou uma experiência incrível, um grande hospital, retorna para a Universidade de São Paulo para ser colaborador do hospital e atualmente exerce atividades de pesquisa em esclerose múltipla e outras doenças desmineralizantes. Então, para mim, é uma honra muito grande que você possa contribuir, apesar, eu já gostaria de colocar assim, que apesar da gente ser neurologista, o conhecimento em neurologia tem crescido grandemente, né Matheus? E como vocês sabem, eu abordo duas áreas, além de neurologia geral, distúrbios do movimento e doenças neuromusculares, mas a área de desmineralizantes, pessoal, ela cresceu assim brutalmente nos últimos 10 anos, graças a Deus, muitas pesquisas, né, Matheus? E é por isso Muitas, que é muito muitas. legal a gente convidar um colega dessa área, que tem expertise nessa área e traga essas pesquisas para nós. Então, muito bem-vindo. Obrigado de todo o coração por você compartilhar seu conhecimento com a gente. Não, obrigado a você. Eu acho que qualquer oportunidade que a gente tenha de poder compartilhar conhecimento, ela é válida, né? E às vezes tem várias situações que a gente consegue responder a dúvida de um paciente e isso faz sentido para outros pacientes. Então, eu acho que é bem legal. E ainda mais do seu É, lado aí, eu tive a oportunidade de fazer residência médica na mesma é escola, no verdade. mesmo Matheus foi hospital que meu o veterano, me ensinou Diego. muita coisa. Exato. Então, mais feliz ainda de falar de esclerose múltipla, que é um tema que eu sou apaixonado, e ao lado de um grande amigo, melhor ainda. Muito bom. Obrigado a você Então, pelo para convite, Igor. nada. Ó, para começar, a gente já tinha feito uma live sobre esclerose lateral amiotrófica, mas é impressionante. Você já fez até um vídeo, né, explicando Sobre isso. a palavra esclerose. Sobre a questão da esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. Vamos começar pelo básico, né? Pessoal, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica não são as mesmas doenças. E o Matheus vai explicar para a gente um pouquinho sobre, primeiro, o que é esclerose múltipla, né, Matheus? Sim, Fala sim. assim um conceito para a gente sobre a famosa EM. A famosa EM. Então, assim, como aqui há muitos devem saber mais, a esclerose múltipla é uma doença que a gente considera ela uma doença crônica, ou seja, os pacientes que têm esse diagnóstico, eles convivem com essa doença ao longo da vida. É uma doença que, de base, ela tem alguns mecanismos que a gente chama de inflamatórios e autoimunes, por um lado, e degenerativos, por outro lado. Então, quando a gente fala inflamatório e autoimune, é que o mesmo sistema imunológico, que deveria nos defender contra vírus, bactérias, etc., esse mesmo sistema imune se confunde e gera uma autoimunidade. E a esclerose múltipla, ela está dentro dessa autoimunidade. Existem outras doenças autoimunes também, esclerose múltipla é uma delas. E dentro desse processo autoimune tem um alvo, né, um alvo específico, que geralmente é o mais conhecido e atacado, que é basicamente o que a gente chama de bainha de mielina, que é um revestimentozinho ali de gordura que a gente tem como se fosse um fio, e ele é importante para a condução elétrica e o funcionamento normal de todo o sistema nervoso central. Então, qualquer dano a essa bainha de mielina, nesse ataque, nessa confusão imune, a gente acaba podendo ter surtos da doença. E se aquela mancha, aquela desmielinização acontece em um local com função, por exemplo, nervo óptico, um lugar ali onde a gente tem uma sensibilidade normal, a gente pode ter uma disfunção que, quando dura mais de 24 horas, a gente chama de surto. Por outro lado, além dessa inflamação e desse processo autoimune, a gente sabe também que existe um processo que a gente chama degenerativo, né? E o que é degenerativo? Significa uma perda da estrutura normal ou do número de neurônios ao longo da vida, por um processo que é mais um processo que a gente chama intracelular, que a gente vai chamar, enfim, vários processos envolvidos com radicais livres, disfunção mitocondrial, algumas coisinhas são mais, algumas nuances mais científicas. Ela comete mais mulheres, tá?
A cada, mais ou menos, aí a gente tem 2 a 3 mulheres para cada homem, tá? Acomete mais jovens, entre 20, 40, 20 e 50 anos de idade, mas também pode acometer idosos, também pode acometer crianças. Existe esclerose múltipla pediátrica e também esclerose múltipla de início tardio. E é a segunda principal causa, a relevância dela é que é a segunda principal causa de incapacidade não traumática em adultos jovens. Então ela é muito relevante. Então acaba que é isso, é uma doença que é principalmente aí, como eu falei, autoimune, de mulher jovem. E hoje a gente tem, quando a gente vai falar ao longo da live, existem várias estratégias de terapia. Então, falar de esclerose múltipla em 2020 é muito diferente de falar de esclerose múltipla, por exemplo, em 1990 ou até nos anos 2000. Aham. Seria mais ou menos um resumão aí, mas a gente vai falar É, mais coisas ao longo do vídeo. sim, a coisa para mim que é assim muito legal da gente comentar, pessoal, que o Matheus já trouxe dois conceitos aqui. Primeiro é o conceito de autoimunidade, que é uma coisa muito marcante da esclerose múltipla. E aqui eu vou pedir licença ao Matheus só para retomar um aspecto histórico da doença, que quando a neurologia surgiu na França, no Hospital Salpêtrière, né, com um neurologista muito relevante, que é o professor Charcot. E esse professor é exímio neurologista, tanto na avaliação clínica de exame, mas também nos aspectos anatomopatológicos. Então, depois que os pacientes faleciam, ele ia atrás para saber o que tinha acontecido e analisava as peças anatômicas, as amostras de cérebro desses indivíduos. E aí, nos indivíduos que apresentavam, às vezes, sintomas motores sensitivos ou de desequilíbrio, em alguns deles ele encontrou uma região que formava uma placa, e essa placa era difusa muitas vezes sobre o cérebro, mas predominava na região da substância branca, onde a gente tem as fibras de mielina, onde o Matheus falou. Sim, sim, E ele exatamente. batizou essa doença como esclerose em placa, né? Que foi Exato. essa presença dessa esclerose que na época ele entendia como um endurecimento. Simultaneamente, esse mesmo professor Charcot, um pouquinho mais na frente, viu que uma doença caracterizada por perda de força, que nós já mencionamos em outra live, apresentava um endurecimento em placa na região da medula e chamou essa doença de esclerose lateral amiotrófica. Então aqui eu só queria abrir, já fazendo essa distinção, Matheus, que a esclerose lateral amiotrófica e a esclerose múltipla são doenças que têm distinção em sua etiologia, ou seja, na sua causa, até nas suas manifestações clínicas bastante divergentes, no grupo de indivíduos acometidos. A única coisa que essas doenças têm em comum é o aspecto histórico da Exato. descrição como esclerose no século XIX. Hoje, com Exato. os recursos que nós temos, são totalmente diferentes, né? O aspecto de imagem, o aspecto clínico, o aspecto genético, enfim, todas as outras variáveis clínicas são diferentes. Então, hoje nós vamos abordar sobre essa doença autoimune que o Matheus mencionou, que acomete mais as mulheres na faixa etária, principalmente dos 20 e 50 anos, mas também tem aí as suas exceções. Claro, Então, claro. muito bem, Matheus. Uma das perguntas que a gente colocou lá, e na cabeça dos pacientes às vezes é difícil, é a questão do diagnóstico de esclerose múltipla, né? Porque os pacientes têm aquela coisa do exame de sangue que diagnostica tudo, mas o exame de sangue na esclerose múltipla, ele, Uhum. na maioria das vezes, ele ajuda muito pouco, né? Uhum. Talvez para descartar outras doenças semelhantes à esclerose múltipla, doenças bem específicas. Então, Uhum. primeiro, comenta para a gente assim, um pouco dos sintomas gerais, como que os pacientes geralmente abrem o quadro, como eles começam os sintomas de esclerose múltipla e depois vamos abordar melhor essa parte do diagnóstico de EM. Fala um pouquinho para a gente aí das apresentações clínicas da Tá esclerose bom. múltipla. Então, a grande maioria dos pacientes, cerca de 85%, Diego, vão começar com surtos, né? E o que são surtos? Vão começar com episódios, sintomas de disfunção neurológica, que eles têm uma piora ali ao longo de mais ou menos acima de 24 horas a poucos dias, e depois eles tendem a melhorar e recuperar. Essa recuperação ela pode ser completa, 100%, ou pode ser parcial. O paciente às vezes convive com alguma sequelinha daquele surto. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos, né? A neurite óptica é um surto de esclerose múltipla bastante importante, que geralmente é uma visão embaçada, com dor à movimentação ocular,
Às vezes a gente pode ter umas manchinhas, que a gente chama de escotoma, dificuldade de diferenciar algumas cores. E nesse contexto aí tem um surto visual, né, de neurite óptica. A gente pode ter um surto de visão dupla, que a gente neurologista chama de diplopia, que geralmente é uma manchinha, né, ali numa região que chama tronco encefálico. A gente tem os surtos que são muito frequentes, sensitivos, podem ser dormência, podem ser formigamento, podem ser dores em choques ou queimação. A interpretação do sintoma sensitivo é muito variável de paciente para paciente, cada caso é um caso. Geralmente é um sintoma novo, o paciente vai perceber que dura acima de 24 horas, que realmente é algo diferente, e a gente no exame neurológico vai constatar algum sinal que comprove que aquele sintoma é um surto. E aí tem vários outros tipos de surto também, motores com dificuldade de caminhar, dificuldade de coordenação para pegar algum objeto, desequilíbrio da marcha, esfincterianos, ou seja, urgência urinária, incontinência urinária. Tem um surto que é bem típico e assim, bem específico, que chama sinal de Lermite, que é um sinal que ele pode ser parte de um surto, ou ele pode até ser um sintoma ao longo de alguns episódios da vida do paciente. Então, ele pode abrir o diagnóstico, nossa, uma mielite cervical, né? Que é uma inflamação aqui na medula, e ele pode acontecer ao longo da vida. E ele é simplesmente uma sensação de choque que acontece ao longo da coluna, depois que a gente que a gente flexiona e dobra o pescoço. Esses são os surtos, né? 85% dos pacientes têm surtos. E cerca de mais ou menos 10% dos pacientes, eles começam com uma progressão lenta. Eles não sabem identificar a data nem o mês que começou o sintoma. Às vezes você vai perguntar, o paciente fala, não, eu estava de férias andando e eu percebi que estava com uma demanda maior, mancando um pouquinho mais, ou uma dificuldade de equilíbrio. É algo que é uma piora lenta, não se identifica uma data exata, uma semana exata, que nem uma neurite óptica que começou ali na primeira semana de outubro de 2017, eu tive uma neurite óptica. Na progressão, geralmente, o paciente não consegue dizer exatamente essa data. E aí a gente tem também os pacientes que começam com surtos e evoluem para uma fase secundariamente progressiva depois ao longo do tempo. Só que além dos surtos, de sintomas de motores e de marcha, existem vários outros sintomas que não são surtos e nem por isso eles não são importantes. E a gente tem que lidar com eles. Então a gente tem os sintomas cognitivos, dificuldade de concentração, dificuldade de focar a atenção, memória. A gente tem os sintomas da fadiga, que a gente pode falar ao longo da live, que são sintomas muito importantes e limitantes para os pacientes. Muito A gente limitante. tem muito limitantes, a gente tem a espasticidade, que é um sintoma que pode vir como um acúmulo de sequelas depois de alguns surtos motores. Desculpa. Uma, um- Entre uma, outros sintomas. uma das coisas que é assim, muito relevante na esclerose múltipla é o fato como a doença se estabelece, né? Essa questão que Uhum. você chamou a atenção de que a doença ela vem como, na maioria dos casos, como um surto, ela é realmente algo que é muito marcante nessa faixa etária. Então, às vezes, os pacientes pensam que tiveram um AVC, e interessantemente, quando os pacientes têm, às vezes, só sintomas sensitivos que acometem metade de um lado do corpo, ou acometem a região da face, eles muitas vezes são diagnosticados como tendo transtornos psiquiátricos, né? Ou que estão ansiosos, ou que aquilo ali não é nada. E muitas vezes menosprezar esse sintoma é uma perda de oportunidade para esse paciente de ter um diagnóstico precoce Com e de certeza. alcançar um melhor tratamento. E Não, com certeza. uma coisa aqui que alguém já levantou, meu marido teve neurite óptica, foi diagnosticado com CIS, síndrome clínica isolada, e que o médico dele optou por fazer tratamento como se estivesse AM. Então, aqui em especial, de todas as doenças que a gente neurológicas, a neurite óptica realmente é quase um capítulo à parte dentro do universo de esclerose múltipla, né? Sim. Então, primeiro, ela já mencionou aí o termo neurite óptica, você também já mencionou, mas comenta pra gente a neurite óptica, né? Como é a instalação, o sintoma, como o paciente pode perceber a Sim, neurite. sim. A neurite óptica quando a gente já tem o diagnóstico fechado, fica, entre aspas, mais fácil para o paciente, que ele sabe para quem ir.
e o que fazer a depender da recomendação do neurologista se ele já está em acompanhamento. Acho que o problema é o antes, né? São as idas É, e vindas a oftalmologistas, é o óculos, é alguma coisa diferente. Às vezes isso que você acabou de falar, de ser taxado de um transtorno psiquiátrico, é estresse, é ansiedade. E essas idas e vindas às vezes podem atrasar o diagnóstico. E da neuritiótica começa basicamente com a turbação visual. É uma diminuição da acuidade visual. O paciente vai ter uma dificuldade para ler, seja de perto, de longe. Ele vai notar que está diferente para enxergar. Geralmente é de um lado, né? É unilateral, é o é. caso mais típico. Não quer dizer que não exista a bilateralidade, mas já levanta uma bandeira vermelha para outras coisas. Tem dor no quadro mais típico, né? Na maioria, não todos, mas uma dor, a movimentação ocular. E acompanhado disso também aquelas manchinhas ou escotomas que a gente chama de dificuldade para enxergar cores. O neurologista, o oftalmologista, o médico que o paciente for procurar tem que pensar nessa hipótese. Geralmente o paciente chega dentro ali dos primeiros dias de sintomas, geralmente dentro da primeira semana. A gente vai examinar o paciente, né, ver o quanto de gravidade, ou seja, aquelas linhas de números e letras que o paciente enxerga, para saber se é um quadro muito grave ou leve. Vai ver se ele, por exemplo, tem um edema na retina ali do fundo de olho, com o aparelhinho que a gente faz isso, o fundoscópio. Vai ver o campo visual, né, o quanto do campo visual o paciente realmente está enxergando ou não. Entre outros dados de exame neurológico, a gente vai ver se o paciente tem a função motora normal, os reflexos, coordenação, todo o exame neurológico, para contextualizar se aquela hipótese de neuritiótica é a mais correta e ver a causa daquela possível neuritiótica, né? A neuritiótica em adulto jovem, a principal é autoimune inflamatória, e dentro desse contexto, a principal é a esclerose múltipla, né? Existem outras causas, como outra doença autoimune, que se chama neuromielite óptica, outras doenças também de outras etiologias que podem entrar no diagnóstico diferencial, como causas isquêmicas, ou seja, faltar a vascularização, algumas carenciais, falta de algumas vitaminas, mas a gente vai sempre pensar numa causa e tentar descartar outras, infecciosas, por sífilis, neurorretinite, por alguns outros tipos de agentes infecciosos, enfim. A gente tem que olhar assim com o diagnóstico diferencial um pouco aberto. A gente pede alguns exames, a maioria deles vai ser a ressonância magnética, a gente vai fotografar o sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central é basicamente, que a gente fala, o cérebro e a medula espinhal, lembrar do nervo óptico, já que a gente vai fazer uma ressonância da órbita. E tem os casos daquele exame incômodo, que é a punção lombar, né? O líquor cefalorraquidiano, que a gente vai analisar esse mesmo líquido que banha todo o sistema nervoso central, se tem algum sinal de infecção, se tem alguns dados que nos indicam que é um quadro autoimune, como a presença das famosas bandas oligoclonais. E quando é de surto, como por exemplo, formigamento, fraqueza de um lado do corpo. A gente junta os dados com a ressonância, vê o tipo da mancha, a localização dela, a gente soma os dados e, com base em critérios que são sempre revisados e contextualizados com a época adequada, a gente pode dizer que aquele paciente fecha ou não um critério de esclerose múltipla. E aí, se a gente tiver um diagnóstico precoce, melhor ainda, que a gente pode começar a tratar mais rápido e prevenir, né, sequelas no futuro. E dentro do surto, só para finalizar essa pergunta, a gente tem a famosa pulsoterapia, que é um tratamento do surto. São altas doses de corticoide, que elas são dadas, principalmente o mais conhecido é na veia, existe oral também, e a gente dá em torno de 3 a 5 dias para acelerar a recuperação, né? É uma recuperação que ocorreria dentro de meses, a gente consegue acelerar para que ela ocorra dentro de dias. Existem chatos, né? A pulsoterapia, os pacientes sabem disso, mas aí a gente coloca na balança do benefício, porque tem pacientes que melhoram muito rápido e ficam felizes com essa melhora mais rápida. Legal. E uma coisa muito interessante que aconteceu é o seguinte, pessoal, que realmente essa foto do cérebro, ela é algo indispensável quando você fala das doenças desmelinizantes. Então, o advento da ressonância e dos colegas neuroradiologistas, né, essa evolução que a gente foi vendo
é realmente muito relevante para ajudar no diagnóstico de esclerose múltipla. Por quê? Porque quando a gente vai realizar o exame, a gente vai justamente tentar contar e observar a presença de lesões que são ativas ou não, né? Ou mesmo lesões prévias que às vezes podem nos dar uma ideia de que ocorreu um evento de desmielinização, ou seja, ocorreu um evento inflamatório no tempo prévio e que isso pode estar ativo e estar evoluindo. Então, comenta um pouquinho para a gente que talvez de toda etapa do diagnóstico, a questão da imagem, olha, não tem nenhuma doença talvez neurológica Exato. Não, isso aí você tem que toda a razão. Eu acho que a ferramenta ressonância, ela é um aliado do neurologista, principalmente aí na esclerose múltipla. Até o ano 2001, né, a gente tem várias fases de vários critérios, né? Em 1983, a gente tinha os critérios de Poser, que era basicamente baseado em dados clínicos. O paciente tinha que esperar um segundo surto, ele é, tinha que esperar o segundo surto para ser chamado de esclerose múltipla. E não existia, não era agregada a informação de ressonância nesses critérios. Pelo fato de que o advento da ressonância realmente não era uma coisa tão avançada na década de 80, e por outro motivo que à medida que essa ferramenta foi se tornando mais disponível e todos os centros começaram a publicar mais, centros americanos, ingleses, centros holandeses, italianos, isso começou a entrar como um dado essencial, né? Começou a mostrar que para a gente ter esclerose múltipla, a gente tem que ter manchas em mais de um lugar, que o neurologista chama de disseminação no espaço, e em mais de um momento, que a gente chama de disseminação no tempo. Então, assim, quando eu olho para um paciente, apesar de ele me falar, nossa, tive um quadro típico com desequilíbrio, durou 5 dias, tomei pulsoterapia, fiz ressonância, eu vou olhar essa ressonância. Para eu dizer que é esclerose múltipla, a mancha tem que ser, a gente chama de algumas características específicas, ela tem que ser ovoide, ela tem que estar em algumas topografias específicas, ela tem que estar no número mínimo de acometimento. Quando a gente injeta aquele contraste, que é o gadolínio, ela nos diz as manchas mais recentes que apareceram ali nas últimas 2 a 6 semanas, dentro da data da ressonância, que a gente chama de manchas ativas, né, lesões ativas. E nos diz, inclusive, se a carga lesional, a carga de atividade inflamatória, né, as lesões tanto antigas quanto novas, nos diz se eu vou ser tolerante ou não em dar uma terapia de qual potência, né, que a gente chama, para aquele paciente. E isso nos ajuda não só no diagnóstico, mas no prognóstico e na escolha do tratamento correto. Então é, é essencial, é é, impossível não ter ressonância. é. Isso é muito fundamental, pessoal, que uma das perguntas que eu tinha colocado lá é sobre drogas que poderiam mudar o curso da doença. Então, o que eu quis dizer quando eu lancei aquela pergunta lá? Que quando você faz uma ressonância inicial, às vezes o paciente tem a sorte de ter pouquíssimas lesões, né? E, Sim, infelizmente, tem pacientes que já abrem um quadro em que nós temos diversas lesões, mostrando que esse doente, esse paciente, essa pessoa, tem um risco de ter uma doença mais agressiva. Por que que isso é tão importante? Porque isso será decisivo na escolha do tratamento que nós vamos utilizar. E baseado nisso, a gente pode ter terapias mais agressivas e terapias que não sejam exato, tão agressivas. E exato. as medicações, graças a Deus, elas foram capazes de, ao longo do tempo, diminuir o surgimento dessas lesões, né, Matheus? Exato, Então, exato. a grande beleza dos trabalhos e das pesquisas de esclerose múltipla foi mudar literalmente uma doença que poderia ser super agressiva, como era na época da descrição de Charcot, que no início da neurologia, Exato. vários aspectos inflamatórios, e os pacientes evoluíam com uma série de sequelas, e por isso o Uhum. termo esclerosado, né? Uhum. Por causa que vinham várias lesões Exato. atrás de lesões, e isso a gente conseguiu mudar o curso. Então a ressonância é um aliado muito grande ao lado clínico para a gente determinar a escolha de tratamento. Não, com Então, certeza. baseado nisso, o Matheus já citou uma coisa aqui super importante, que é, diante de um surto, de um evento, a gente tem a possibilidade de utilizar doses altas de corticoide para tentar
auxiliar na recuperação neurológica para tentar interromper um processo inflamatório naquele momento, mas a gente quer diminuir o surgimento das lesões inflamatórias. Então comenta para nós um pouco, Matheus, sobre esse monte de medicamento que tem de esclerose múltipla aí surgindo e as drogas, quais são os princípios, assim, primeiro uma Sim. visão geral e depois a gente vai... Sim, sim. A esclerose múltipla, como você mesmo acabou de falar, é uma doença muito heterogênea, né? Assim, cada paciente se comporta de uma maneira É diferente. verdade. Cada ressonância tem um É, número de manchas diferente, o cada Matheus, surto. Aham. só isso que você falou, em nenhuma doença neurológica os aspectos são tão individuais, porque primeiro os pacientes já têm as questões emocionais deles mesmos, e Sim, vem a sim, sim. reação que cada um tem com a doença, e vem uma série de coisas de apoio familiar, que essas variáveis são super importantes no enfrentamento da doença também, e vem a questão de onde está a lesão, porque cada paciente tem uma lesão em um lugar e por isso a sintomatologia vai ser tão diferente, e o número de lesões, né? Não, Como com que isso vai certeza. ser determinante para realmente ser diferente cada paciente. Com Então, certeza. desculpa E se eu assim, te interrompi não, que é nisso, isso? porque realmente isso, esclerose múltipla, é muito individual, os pacientes não devem jamais se comparar, Não, porque as não, não. histórias são muito únicas. Né? Não, são, Foi são mal, muito únicas. Não, que é isso? prossiga seu raciocínio. Que é isso? Não, como eu estava falando, é da heterogeneidade, como cada paciente é de um jeito, né? Então, você pode ter indivíduo A com mais de 50 manchas na ressonância, indivíduo B com 4 manchas na ressonância. E às vezes você pode ter uma pessoa com poucas manchas, mas a mancha ela está na medula espinhal, que ela é tão fininha e tão pequenininha que ela já pode dar uma incapacidade maior que outra pessoa com muitas manchas. É Ou, por verdade. exemplo, uma pessoa com muitas manchas pode ter sintomas cognitivos que são, entre aspas, invisíveis e muitas vezes não são valorizados pelo paciente. Mas aqui, indo na ideia aí das terapias e na história que a gente cresceu muito aí das terapias, em 93 foi quando foi aprovada a primeira terapia, né, pelo FDA, lá, a agência é, americana que regulamenta todas as drogas, que foi o interferon beta, né, o famoso betaferon subcutâneo, que é tomado em dias alternados. E de 93 para cá nós temos 27 anos de idade de drogas modificadoras de doença, né? E nesses 27 anos, aos poucos foram surgindo outras, aí na sequência surgiu a Avonex, Copaxone Rebif. Entre 2004 a 2010 foi aí o caminho do natalizumab, o caminho porque no início ele foi aprovado, depois teve o primeiro caso de LEMP, e depois até ele retornar e ser regulamentado. E depois várias drogas, as drogas orais, né? Fingolimod, dimetilfumarato, o ateriflunomida. Hoje em dia a gente tem outras drogas venosas também, como o ocrelizumab, o rituximab em uso off-label, a cladribina, recém-aprovada agora em 2020 aqui também no Brasil. E existem várias outras drogas em estudo, ensaio clínico fase 3 e várias outras sendo estudadas em fases ainda mais precoces, né? Mais na fase de validação de segurança e também para depois ver mais a questão da eficácia em fases mais preclínicas, talvez. Ou seja, existe muito, né? Ainda existe o transplante de células autólogas de medula óssea também, Sim, como uma possível terapia. Todos esses nomes que eu falei, eles têm um objetivo. Eles chamam terapias modificadoras de doença. Existem várias, cada uma tem seu perfil de eficácia, ou seja, sua potência em reduzir novas lesões, ou sua potência em proteger de novos surtos, e cada uma tem seu perfil de segurança, ou seja, efeitos adversos, efeitos colaterais, necessidade de monitorização com exames laboratoriais. E a gente vai fazer esse balanço risco-benefício, né, esse equilíbrio. Essa droga tem um benefício elevado, mas uma segurança não elevada. O ideal para a gente é ter uma droga muito potente e muito segura, né? sim, E que a gente sim. consiga frear. Infelizmente, até o momento, a gente não tem nenhuma droga que seja uma droga curativa, né? O objetivo é mais frear e controlar. O que a gente chama controlar a atividade
clínica em forma de surtos ou progressão, ou controlar a atividade radiológica, que é aquela coisa mais invisível lá, mas que Uhum. não por ser invisível não seja importante. Manchas e novos surtos. E aí a gente tem hoje que a gente tem duas maneiras de se enxergar como tratar os pacientes, né? Isso tem mudado um pouco. Existe uma maneira que a gente faz a terapia de escalonamento, que ela caberia mais para os pacientes com baixa atividade inflamatória, com baixa taxa de surtos, e que você começaria com drogas prezando mais pela segurança do que pela eficácia, ou seja, drogas mais seguras e com eficácia não tão elevada, e você Inclusive, vai esse é o protocolo do Ministério da Saúde, o não é isso? É o protocolo protocolo exato. utilizado pelo Ministério da recomendação do Ministério da Saúde. Exato, o PCDT, ele recomenda isso. E conforme a gente vai acompanhando o paciente e vai tendo evidência de novos surtos, ou novas manchas na ressonância, ou progressão, ou seja, alguma piora lenta que não é surto, a gente troca de medicação. Ou se tem efeito colateral, ou se tem algum outro evento adverso. A gente vai trocando e escalonando. Essa é uma ótica que a gente chama de terapia de escalonamento que pode ser realizada e alguns defendem para pacientes com baixa atividade de doença. E existe a ótica que a gente chama a ótica de indução, ou a ótica de terapia de alta eficácia desde o início, que seria reservado para os pacientes que já apresentam uma alta atividade de doença já no início, né? E existe um número mágico que a gente até utiliza, que é 2 surtos com recuperação incompleta já no primeiro ano de doença. E em paralelo a isso, alta carga lesional e um número elevado de manchas novas entre duas ressonâncias ali de um ano entre elas, né? Nossa, 7 lesões no laudo de uma ressonância nova entre uma e outra. O paciente estava sem tratamento, é um tratamento que precisa ser mudado. Então, essa atividade, esse número de surtos, esse número de manchas, vai dizer para a gente se a gente já entra com a droga de alta eficácia. E uma coisa que é talvez um pouquinho mais detalhe, que é algo que talvez exista essa tendência, enfim, talvez nos próximos anos ou décadas, que seriam, caso a gente tenha a tendência de drogas com muita eficácia, mas também com uma segurança boa, seria de ter um uso mais de amplo espectro dessas drogas, mesmo para pacientes que tenham baixa atividade de doença. Mas nossa realidade hoje, não só a do Brasil, mas a das agências de saúde públicas de outros países ainda utiliza a terapia de escalonamento. A gente só deve lembrar que a gente não deve aceitar esse tipo de escalonamento para quem já começa com uma alta atividade. Para esses a gente não abre essa mão, Sim, né? sim, A isso é gente muito já vai importante. começar com drogas de mais alta eficácia. Sim. Uma coisa que tem que ficar clara, assim, que o Matheus colocou, só vou frisar, é que assim, a maioria dos pacientes começam com uma forma de surto, que nós chamamos de remitente recorrente, tem pacientes que começam com um quadro mais arrastado, mais lento, que a gente chama de primária progressiva, e tem alguns sintomas, um grupo de sintomas que continua progredindo nesses pacientes que vêm em surto. Isso geralmente há 10, com 10, 20 anos de doença, que a gente chama de forma secundária progressiva. Então, teve uma pessoa aqui que fez essa pergunta, eu achei muito, muito relevante essa pergunta. Claro. Porque todas as pesquisas, pessoal, têm focado muito na forma remitente recorrente, que é essa forma de surtos, né? Uhum, Que foi a uhum, tentar frear o surgimento das lesões, tentar diminuir o surgimento das lesões, e aí foram uhum, surgindo esse grande arsenal terapêutico. A uhum, forma primária progressiva e a forma secundária progressiva, as pesquisas já foram um pouco mais lentas. Também por uma série de dificuldades, frustrações, enfim, faz parte da pesquisa científica. Então, Matheus comentou como que é o processo de escolha, né? As considerações do quadro clínico, as considerações por imagem. E aí, essa pessoa perguntou, e para a forma secundária progressiva? Comenta um pouquinho, Matheus, dessas. aham, dessas formas. A gente tem as outras formas que estão dentro aí dos 15%, né, dos pacientes com esclerose múltipla, e lembrar que até essa época pré-tratamento, a gente tinha um número que cerca de mais de 80%
dos pacientes com esclerose múltipla com surtos iriam, naquela época, evoluir para a fase secundariamente progressiva, dentro aí de 10 a 15 anos, conforme cada coorte. Tem vários centros e cada coorte tem o seu número aí. Mas mais de 50% deles iriam progredir depois de cerca de 10 a 15 anos. Hoje a gente sabe que se a gente introduz a medicação numa janela de oportunidade, esses pacientes não vão evoluir. Para os que já evoluíram, eles experimentam uma progressão lenta. Eles experimentam uma dificuldade de marcha, uma dificuldade que pode ser cognitiva, uma dificuldade que pode ser relacionada a limitações por espasticidade, ou seja, o músculo está ali mais duro, com dificuldade de ter uma extensão ali daquela região, entre vários outros sintomas que acometem esses pacientes. Nas formas progressivas, a gente conhecia bastante que não existia, até 2017, nenhuma terapia aprovada para as formas progressivas, a primariamente progressiva e a secundariamente progressiva. Em 2017, foi aprovado pela primeira vez uma droga que se chama ocrelizumab, que é uma terapia que a gente chama anticélulas B, antilinfócitos B, né? São aqueles glóbulos brancos de defesa que a gente mede lá no hemograma, e ele é uma subpopulação, subgrupo específico, que tem um receptorzinho, uma molécula que se chama CD20. E aí a importância dessa terapia seria não só para essas células que circulam no nosso sangue e podem viajar até o nosso cérebro, mas também para células que já residem no sistema nervoso central, principalmente numa estrutura que a gente chama de folículos menígeos, que é uma estrutura que a gente tem a meninge como se fosse uma capa plástica aqui do nosso cérebro, ou seja, células que estão viajando ali no sangue, podem invadir o nosso cérebro, e células que também moram lá dentro. E essa terapia, ela foi aprovada, né, uma terapia venosa a cada 6 meses, ela também é aprovada para remitente recorrente, é uma terapia de alta eficácia, e ela, para pacientes com primariamente progressiva, ela mostrou que comparado com o placebo, ou seja, aqueles que não tomaram a medicação, tomaram algo que não tinha função, os pacientes que tomaram o ocrelizumab, eles progrediram um pouco mais lentamente. Infelizmente, não é uma redução de frear a progressão. A gente coloca aqui nos estudos, a gente dá um número que é uma média. Então, a gente fala ali que naquele estudo reduziu a velocidade em torno de 24%. Mas não quer dizer que todo mundo que vai tomar essa medicação vai reduzir. Isso é uma média, e dentro do estudo a gente vai ter gente que progrediu um pouquinho mais rápido, vai ter gente que realmente freou um pouquinho mais. É uma média, né? O efeito da terapia é individualizada, né? A gente consegue observar conforme alguns indicativos de que talvez aquele paciente responda ou não. E na secundariamente progressiva, a gente acaba utilizando quando tem atividade de doença, ou seja, apesar de ela virar secundariamente progressiva, ou seja, olha, doutor, eu tive 10 anos com surtos, mas nos últimos 10 anos eu não tenho mais surtos. Eu só pioro, né, tenho uma piora física lenta. Só que às vezes pode sobrepor. O surto, ele continua acontecendo, que a gente chama secundária progressiva com surtos, ou secundária progressiva ativa, né? E a gente pode ver mancha nova e lesão nova, para chamar de ativa. Aí, nesses casos, a gente pode utilizar também esse tipo de terapia, que seria o mesmo, né, que eu acabei de falar, o ocrelizumab, e recentemente em outro país que foi aprovado, enfim, aqui no Brasil também está em fase de regulamentação para aprovação, que é o Siponimod, que é uma droga oral que é prima do Gilenya, né, do Fingolimod, o genérico da MS, que é uma droga oral que parece reduzir a velocidade em torno de 20, 23% aí dessa velocidade. Muito legal, Matheus, que assim, você citou o ano, né, que foi 2017. Então, assim, antes de 2017, a gente não tinha nenhuma possibilidade terapêutica. Alguns trabalhos tinham mostrado, às vezes, usar metotrexate, né? Sim, é uma outra droga, mas os resultados também eram meio confusos e tal, nada muito bem estabelecido. E aí, com as pesquisas vão surgindo essas coisas novas, essas possibilidades de realmente
tentar medicações que possam frear a doença, mas até mesmo esses trabalhos, a qualidade de vida, às vezes é Uhum. difícil a gente conseguir melhorar, né? Sim, 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 sim. Inclusive a qualidade de vida da M, ela não é só ligada a essas variáveis de surto e de déficit, né? Sim, Como a sim, gente sim. mencionou, tem o quadro da fadiga, tem o quadro de disfunção executiva. Comenta um pouquinho para a gente esses sintomas, Matheus, que Uhum, às uhum. vezes é muito difícil de você mensurar, Uhum, porque uhum. são sintomas às vezes subjetivos, né? Sim, 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 E sim. que não se correlacionam necessariamente com a atividade de doença, né? Exato, exato. Todos os meus pacientes com esclerose múltipla, eles sempre, quando eu converso com eles, eu tento conversar não só se teve surto e se teve progressão, né? A gente tem que perguntar da vida como um todo do paciente. Com certeza. Então, esses outros sintomas que você acabou de falar, eles são importantes, né? São os sintomas que a gente chama aí quase invisíveis. Dor, fadiga, Dor, sintomas cognitivos relacionados à memória e atenção. E, além disso, também outras situações que podem ter relação com a esclerose múltipla. No trabalho, tem paciente, inclusive, que tem dúvida se deve ou não contar no trabalho, se tem um diagnóstico. Eu acho isso muito individual para cada pessoa. Desejo gestacional, enfim, tem várias outras peculiaridades. E dentro disso que você perguntou, que são os sintomas, a fadiga impacta muito, né? E essa fadiga ela pode ser definida de diferentes formas de cada paciente. Tem gente que fala, eu acordo e eu não sinto energia suficiente para fazer nada. Ou tem paciente que fala, eu começo alguma tarefa ou alguma atividade e eu vejo que eu tenho que parar logo porque eu não tenho uma energia suficiente. Ou isso pode ser interpretado no grau de tolerância à atividade física. E esses pacientes vão ser muitas vezes não entendidos até pelos familiares ou pelos colegas de trabalho, porque é algo, como eu acabei de falar, invisível, né? Diferente de ter uma fraqueza na perna e usar uma bengala que a pessoa está vendo, né? Que às vezes parece que sim. o paciente, entre aspas, tem que provar. E assim, lidar com a fadiga, a primeira coisa, tem várias coisas que a gente fala para lidar com a fadiga. É um pouco, entre aspas, chato o médico falar isso, porque não existe um remédio mágico para fadiga, infelizmente, né? Mas existem medidas que o paciente deve tomar para lidar com a fadiga. Uma das coisas é conhecer o seu padrão de fadiga. Então, assim, é como se fosse fazer um diário de fadiga. Conhecer qual tipo de tarefa desencadeia, programar o tempo e priorizar algumas coisas ao longo do dia. Inclusive, fazer um horário de sono regular, porque o sono é Nossa, isso é importante para a gente não ter fundamental. fadiga. É. Atividade física regular é o que mais temos de evidência científica para melhorar a fadiga. E a gente sabe que a atividade física é uma bola de neve boa, porque ela melhora o sono, que melhora a fadiga, e ela melhora a autoestima do paciente, ela ajuda os pacientes Sim. a perda de peso, que a gente sabe que o sobrepeso e obesidade é algo que piora o prognóstico de quem tem esclerose múltipla. E além disso, de sono, atividade física regular, a gente tem que ver se o paciente tem depressão, porque a fadiga ela pode ser secundária à depressão, então a gente tem que perguntar esses sintomas. Então, psicoterapia ou, se tiver necessidade, antidepressivo, pode ser importante para tratar um quadro depressivo, que pode estar piorando uma fadiga. Então, é algo muito individualizado, né? O médico e o paciente, eles têm que conhecer aquele padrão para saber onde atuar para poder melhorar aquela fadiga. E também ter uma expectativa realista, conseguir zerar. Mas a gente pode estabelecer metas do que a gente quer de prioridade melhorar naquele momento. E uma coisa também que às vezes não é a fadiga em si, mas é um dado que é bem descrito na M, é o fato de que alguns déficits neurológicos podem piorar com o calor, né, Matheus? Às vezes paciente que teve Exato, o famoso fenômeno que já tinha já de TOF. uma fraqueza, e aí ele está num momento numa cidade quente, aberta, e ele se sentir realmente muito mais prostrado, como se aquela força ficasse pior, isso também é Exato, um, exato. um fato, né? Atividade física que aumenta a temperatura corporal, tá no calor do verão, sol escaldante, roupa desconfortável, ambiente mal refrigerado.
A maioria dos pacientes vão reclamar do calor. Alguns não, alguns raros vão falar até que não gostam do frio. Você vê como a esclerose múltipla é uma doença heterogênea, né? Cada um reclama Sim, sim. vai experimentar algo diferente e a gente tem que olhar essa individualidade deles. Mas o importante é falar para, principalmente quem está no início do diagnóstico, que é transitório, né? Preferir roupa leve, ambiente refrigerado, beber água gelada, tomar banho gelado. Existem até coletes de resfriamento que o pessoal recomenda em alguns lugares. E lembrar que não é uma mancha nova. É simplesmente o fato de uma mancha antiga que o aumento da temperatura bloqueou a passagem do impulso elétrico para aquele lugar e o paciente volta a experimentar aquele sintoma, que é o que a gente chama muitas vezes aí de fenômeno de UTOF. E em alguns outros casos, a gente pode chamar também, a depender da duração, de pseudosurto ou pseudoexacerbação. Legal. Muito bem, pessoal. Agora que a gente abordou esses aspectos gerais, né? Falamos dos sinais e sintomas, falamos da ressonância no diagnóstico, falamos dos tipos remitente recorrente, primária progressiva, secundária progressiva, mencionamos as estratégias de tratamento com drogas mais antigas e drogas novas, falamos desses sintomas invisíveis. Vamos passar para a parte de comentários. Eu vou ler aqui alguns comentários, tá certo, Matheus? Claro, claro, claro. Faltou uma planta atrás de você, doutor Diego. É verdade, Isa. Hoje eu tô. É porque lá em casa tem bastante planta. Hoje eu tô no consultório, a planta aqui não cabe aqui atrás. Muito bom. Quem mata primeiro é M ou ela, iniciada e tratada ao mesmo tempo. São doenças completamente diferentes. E a esclerose lateral amiotrófica, o grande problema é que a gente não tem um tratamento que seja capaz de frear a doença de uma maneira tão efetiva como na EM. Então, a esclerose lateral amiotrófica também é super polimórfica, mas a doença é muito mais limitante do ponto de vista de incapacidades motoras primeiro, tá? A evolução da esclerose lateral amiotrófica é uma doença mais agressiva no termo de limitação neurológica. Infelizmente, acomete mais mulheres, é verdade. A esclerose múltipla deixará qualquer paciente com sequela no fim da vida ou não tem possibilidade de viver com a esclerose múltipla sem sequelas? Tem sim. Hoje, principalmente, né? Como a gente falou, 2020, a maioria dos pacientes, inclusive hoje, né? A gente consegue porque eles têm uma qualidade de vida melhor do que 30 anos atrás. Então, é possível, sim, viver sem sequelas. E aqueles que, infelizmente, tiveram aí alguma sequelinha, é tentar reestabelecer um padrão de vida convivendo com aquele déficit e evitar novos déficits. Por isso que é tão importante o acompanhamento, né? Paciente com EM não pode sumir do neurologista, gente. Com certeza. Realmente o acompanhamento é muito periódico. Em relação com a vida toda. Existe alguma correlação entre a EM e síndrome clínica isolada? A síndrome clínica... vamos definir para... Isso. A síndrome clínica isolada, que é a famosa CIS, a gente acaba, mesmo vindo do inglês, a gente fala muito com o paciente CIS, né? Às vezes até coloca no relatório. É um surto único, que não fechou critérios para esclerose múltipla. Então, vou dar um exemplo. Uma neurite óptica, então é um evento neurológico que aconteceu uma vez, a gente chama monofásico, e que naquele evento eu vou olhar para o paciente e para a ressonância se ele preenche critérios para esclerose múltipla. Se tem critérios para esclerose múltipla, que a gente chama de disseminação no espaço, disseminação no tempo, ver as bandas oligoclonais no líquido, a gente fala, olha, é um evento, um surto, que já preenche critérios para a esclerose múltipla remitente recorrente. Quando não preenche, a gente chama apenas de síndrome clínica isolada e vai acompanhando ao longo do tempo se ele vai converter, esse é o verbo, para a esclerose múltipla. Mas são nomes dados por nós, por homens, por neurologistas, mas eles acabam sendo a mesma, entre aspas, o mesmo substrato patológico, quando a CIS converte para a esclerose múltipla. Quando a CIS é um evento de outra natureza, de outro diagnóstico diferencial, aí a gente já vai pensar em outras possibilidades diagnósticas. Mas a CIS, o importante é diagnosticar quem tem um alto risco de converter para esclerose múltipla e nesses pacientes já introduzir uma droga modificadora mesmo antes de ter fechado o critério
de esclerose múltipla. Então, existe cis de neurite óptica, existe cis de mielite, que é inflamação na medula, existe cis de tronco cerebral, que é, por exemplo, uma visão dupla. Existem vários, existe cis polirregional, que teve mancha em mais de um lugar, por exemplo. Aqui a Ireli Lobo mandou muitos sintomas não visíveis, porém debilitantes. É verdade, esses sintomas invisíveis que a gente mencionou, fadiga, disfunção executiva. Comecei a perceber que minha memória já não está boa como era antes. Isso, infelizmente, pode acontecer em alguns pacientes. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Matheus, que às vezes esse quadro de memória, na verdade, em alguns pacientes é uma desatenção que a gente chama de disfunção executiva. Exato. E a desatenção ela é piorada quando os pacientes têm insônia e eles têm transtorno depressivo. Exato. Então é muito importante que a gente cuide do paciente como um todo. Você cuidar do seu sono, você cuidar do seu transtorno de humor, você tentar fazer uma atividade física, são estratégias que realmente são importantes para esse sintoma. Então isso é um... Mi Williams, que falou isso. É um convite para você tentar avaliar essas variáveis, porque isso são coisas que às vezes os pacientes não trazem para a gente, né, na consulta, exato, mas que você tem que estar atento, tá? O Denis Oliver, eu auto me diagnostiquei, cheguei no HC cego de um olho, o doutor perguntou e eu falei, o que é? Ele arregalou o olho. Isso às vezes acontece, os pacientes sabem tanto de Google que às vezes o diagnóstico vem. O que as pesquisas científicas falam sobre exercício EM, eu acho que você já explicou bem isso aí, né? Da fadiga ali, sim, sim. E uma coisa que saiu foi isso que você mencionou também, a questão do peso, né? Sim, sim, o peso dos pacientes. Só um parêntese da atividade física, para os pacientes me perguntam qual o tipo de atividade física é bom para a esclerose múltipla. É verdade, eles perguntam isso. Essa resposta não existe. A resposta é a melhor para você, a que mais você se adapta. Se você vai fazer musculação, natação, yoga, dança, atividade, qualquer tipo de atividade física que seja adequada à sua idade, ao seu nível ou não de incapacidade, aquilo tem que ser monitorado de alguma maneira para saber se você não tem uma doença cardiovascular, por exemplo. Mas o mais importante é faça aquilo que você gosta, que seja adaptado para você e no mínimo aí 3 a 5 vezes por semana, no mínimo 30 minutos aí por dia. Legal. A Mil Williams, o primeiro sintoma que eu tive foi tremor nas mãos em 2015, o primeiro surto foi em 2018. Tremor e esclerose múltipla também é um capítulo à parte, porque às vezes ele pode estar associado a uma disfunção cerebelar da esclerose múltipla, né? A disfunção cerebelo é um órgão que controla o nosso equilíbrio, a nossa coordenação, e pode ser essa disfunção cerebelar, denominada ataxia, pode estar presente em 10% dos pacientes com AM na forma primária progressiva, né? Isso é mais ou quando os pacientes têm surto e têm paresia, eles tremem na verdade porque tem fraqueza, tremem por causa da fraqueza. Sim, exatamente. Mas assim, existem muitos tremores também aí mundo afora, que são tremores da juventude, como o tremor essencial, o tremor fisiológico exacerbado, que não necessariamente são esclerose múltipla. Então, cuidado, só quis chamar a atenção aqui, tá, o Nick? As pessoas não podem associar que todo tremor é esclerose múltipla, porque isso não é uma verdade, tá certo? E você vai no Google, tá lá, tremor, o que é? A resposta número 1 lá, o tremor da esclerose múltipla, tá? Isso não é o mais comum. A gente tem que trazer as dúvidas para cá para a gente esclarecer. Existe alguma correlação entre a AM e síndrome clínica isolada? O Matheus já respondeu. A pulsoterapia na forma secundária progressiva é efetiva? Só se tiver surtos clínicos. A pulsoterapia é para a gente acelerar a recuperação do surto. Yara, diagnóstico de esclerose múltipla com 9 lesões em 2006, continuo com as mesmas, mas mesmo sem surto, depois piorei muito no equilíbrio e uso bengala. E hoje pernas bem comprometidas. Então, quer dizer, ela está com 14 anos de doença. Exato. Lembrar que mesmo que se não tiver surto, como eu tinha falado, pode acontecer algum tipo que a gente chama de progressão, né? Por um outro mecanismo de degeneração e que a gente tem que estar identificando, mensurar e tentar tratar, caso seja indicado, para
lentificar, né? Desacelerar essa progressão, caso seja indicado. Legal. Engraçado, muito paciente, muitas pessoas perguntando de síndrome clínica isolada. Não esperava. Ah, que legal. Geralmente os pacientes não têm esse conceito legal. Essa pergunta aqui você vai gostar. Silene, fui diagnosticada recentemente com EM e gostaria de saber por que fazemos testes como anti-MOG e anti-aquapaurina 4? Muito bom. Silene, primeiro eu quero parabenizar o médico que pediu esses exames para você, porque eu vou te contar um detalhe. Quando nós fomos estudar neurologia, a doença anti-MOG praticamente não era nem descrita, né? Exato, Tinha exato. dúvida da natureza desse troço, se isso Sim, existia ou sim. não. A tiacopaurina 4, a chamada neuromielite óptica, doença de Devic, também a gente não sabia mal o que era anti-aquaporina 4. Então isso mostra que o pessoal aí tá estudando. Mesmo que você Afiado. tenha gastado dinheiro com isso aí, tá? Mas são coisas novas que a gente está aprendendo. Então comenta um pouquinho para a gente, Matheus, nesses Uhum. últimos 3 minutos. Tranquilo. O anti-aquaporina é para uma doença que antes ela entrava como um subtipo de esclerose múltipla, uma variante, que ela também foi descrita lá no século XIX, né, pelo Eugène Devic, no mesmo ano que o Charcot descreveu a M, mas já tinha sido descrita por outros colegas antes, como toda doença, né? Tem uma pessoa que descreve e leva o nome, mas você vê outras descrições. Mas é uma doença diferente, é uma doença que ela tem um tratamento diferente, se chama neuromielite óptica, né? É causada por esse anticorpo anti-aquaporina 4, que a gente mede no sangue, e que geralmente acomete o nervo óptico, com neurites ópticas mais graves, mielites, que são mielites mais extensas, e algumas síndromes de tronco, como uma regiãozinha aqui que a gente chama bulbo, área postrema, que pode dar vômitos, soluços repetidos que duram mais de 2 dias. Outros sintomas também. Então é importante, se o seu surto levantou suspeita para o médico que talvez não era esclerose múltipla, ou se a ressonância levantou a suspeita que talvez não era esclerose múltipla, é sim importante solicitar esse exame porque muda totalmente o tratamento, tá? E o anti-MOG, mais ou menos aí nessa mesma ideia, ele foi descrito na sua nova metodologia, mais ou menos ali entre 2010 e 2011, ele é mais recente. O anti-aquaporina 4, ele foi descrito como identificação do anticorpo em 2004. O anti-MOG é mais ou menos a mesma ideia. São surtos ou aspectos da imagem que vão me sugerir o que a gente chama de doença associada ao anticorpo anti-MOG, que aí a gente vai ter algumas características específicas. E como o tratamento é diferente, a gente também acaba solicitando. O MOG ele é mais raro ainda que a doença pela antiaquaporina 4. Sim. E só frisando bem o detalhe, né, Matheus, que assim, principalmente diante de neurite óptica, quer dizer, do acometimento da visão e diante do acometimento medular, né, que são as manifestações que geralmente tendem a ser mais graves, né, Sim, do sim, que sim. da esclerose múltipla, a gente acaba pedindo. Então, são exames que são realmente relevantes para esses casos, porque o Com certeza. tratamento é totalmente diferente. Com certeza. Últimos 25 segundos, eu gostaria de agradecer, meu amigo Eu que te Dr. agradeço. Matheus Boaventura, por Foi esclarecer excelente. brilhantemente sobre a esclerose Salva a múltipla. live aí que o Obrigado, pessoal está pessoal. pedindo. Não, vamos salvar. Obrigado pelas perguntas. Matheus, manda um tchau aí pro Tchau, pessoal. tchau, pessoal. Grande abraço. Até os próximos encontros aí virtuais. Aí os próximos você faz um